Então agora sim o assunto vai começar de verdade, tá? Que é o assunto que a gente vai estudar durante essa segunda parte, né, do quarto bimestre, que é o assunto de probabilidade, certo? Então, primeiro, o que é a probabilidade, né? O que a matemática diz sobre o que é uma probabilidade? Então, a probabilidade, ela é uma área da matemática que associa números às chances de um determinado resultado acontecer, de modo que quanto maior é este número, maior é a chance desse resultado ocorrer. Por exemplo, quando a gente vai participar de um sorteio, uma pessoa que compra uma cartela desse sorteio, ela tem menos chance de ganhar esse sorteio do que uma pessoa que compra duas. Da mesma forma, a pessoa que compra duas tem menos chance do que a pessoa que compra três. E assim sucessivamente, tá bom? Então a probabilidade ela vai transformar em números as chances que cada uma dessas pessoas tem de ganhar esse sorteio. Em resumo, é isso, tá? É um assunto muito complicado, é um assunto bem aprofundado, no entanto, vocês só vão ver ele com toda a sua complexidade no ensino médio, lá no segundo ano, provavelmente. Então, aqui no começo, a gente só dá uma ideia, tá? Só dá um conceito inicial do que seria a probabilidade, tá? A probabilidade, que a gente representa por P, ela é dada pela razão entre o número de possibilidades favoráveis e o número total de possibilidades, formando aqui a seguinte razão: o número de possibilidades favoráveis pelo número total de possibilidades. O número total de possibilidades a gente tem o costume de chamar de espaço. Eita, deu uma travada aqui. A gente tem o costume de chamar de espaço amostral, mas no momento a gente vai continuar tratando como número total de possibilidades, tá? E o número de possibilidades favoráveis é o que a gente quer, é o que a questão pede, tá bom? Então é só isso, é só a gente montar uma razão entre o número de possibilidades favoráveis e o número total de possibilidades. Mas professor, por que a gente falou de porcentagem? Porque toda e qualquer razão na qual o denominador é 100 é uma porcentagem. Então a gente consegue dar a probabilidade em porcentagem também, tá? Primeiro exemplo, a gente vai trabalhar logicamente com o cálculo, né, porque é o que importa. A professora Leila colocou em uma urna 15 bolinhas azuis, 25 bolinhas vermelhas e 10 bolinhas amarelas, todas de mesmo tamanho. Calcule a probabilidade de cada cor. Ou seja, o que é a probabilidade? Nós vimos no slide anterior, né, que é o que a gente quer, né, que são os casos favoráveis pelo total de casos, né? Pelo total de chances daquilo acontecer. E o que é esse total de casos? Neste caso aqui, no primeiro exemplo, que é o da professora Leila, ela vai trabalhar com sorteio de bolas em urnas, né? E aí ela tem bolinhas azuis, ela tem bolinhas vermelhas e ela tem bolinhas amarelas. E ela quer calcular em números a possibilidade da pessoa botar a mão dentro dessa urna e tirar uma bolinha ou azul, ou vermelha, ou amarela, certo? Então, o total de casos é o número total de bolinhas, né? Então, o total de casos, deixa eu escrever aqui, ele é dado pelas 15 bolinhas azuis mais as 25 bolinhas vermelhas mais as 10 bolinhas amarelas, tá bom? Então isso aqui, 15 com 25 dá 40, com 10 dá 50. Então o total de casos é 50, certo? E aí agora, para cada uma das cores, a gente vai fazer a probabilidade delas, ou seja, os casos favoráveis, o que a gente quer. Então, deixa eu mudar de cor aqui para representar as bolinhas azuis. Para representar as bolinhas azuis, a gente vai usar o azul, né? Então, a probabilidade é casos favoráveis pelo total de casos, ou seja, a probabilidade da bolinha azul, que eu vou usar aqui por AZ, ela vai ser igual ao total de casos, ao total de bolinhas, que são 50, tá? E em cima, no numerador, vai ficar o número de bolinhas azuis, que são 15 bolinhas, tá bom? Então, a probabilidade de sair uma bolinha azul é de 15 sobre 50. Se você dividir 15 por 50 utilizando o método dos números racionais que nós aprendemos, isso aqui vai ser igual a 0,3, tá? Que multiplicado por 100 vai ser igual a 30%, tá? Então a probabilidade ela pode ser dada ou na forma de razão ou na forma de porcentagem. Eu gosto de trabalhar mais com a forma de razão, mas a forma de porcentagem também é aceitada, certo?
Então, a chance de ter bolinhas azuis, de você colocar a mão dentro dessa urna e tirar dentro das 50 uma bolinha azul, é de 15 sobre 50 ou de 30%. Tá bom? Alguma dúvida relacionada a isso aí? Hein, gente? Não. Ok. Vamos para frente. A respeito das bolinhas vermelhas agora. As bolinhas vermelhas, o total de casos, vou colocar aqui de novo, total de casos. As bolinhas totais são 50, né? E dentro da questão, ele nos diz que tem 25 bolinhas vermelhas, ou seja, a probabilidade das bolinhas vermelhas, ela vai ser dada pelo quê? Pelo total de casos, ou seja, as 50 bolinhas, pelos casos favoráveis, o que a gente quer encontrar. Então, se a gente quer pegar uma bolinha vermelha, a gente tem 25 chances de pegar uma bolinha vermelha. Então, tá aqui. Casos favoráveis pelo total de casos. Então, a razão que representa a probabilidade da gente pegar uma bolinha vermelha é de 25 sobre 50. E se a gente dividir utilizando o método dos racionais, tá? Nós vamos encontrar que 25 dividido para 50 é igual a 0,5. E se nós multiplicarmos isso aqui por 100, nós vamos encontrar aí 50%. Tá? Então, a chance da gente colocar a mão dentro desta urna e tirar uma bolinha vermelha é de 50%. Tá bom, gente? E a última bolinha, que é a bolinha verde, verde não, amarela, que é a bolinha amarela, dentro da urna possuem aí 10 bolinhas amarelas. Então, a probabilidade das amarelas, ela vai ser dada pelo quê, pessoal? Pelo total de casos, que é 50, que é o número total de bolinhas dentro da urna, certo? E em cima o número de casos favoráveis, qual a cor que a gente quer tirar. Se nós temos 10 bolinhas amarelas, então a chance aí é dada por 10 sobre 50, tá bom? Se nós dividirmos isso aí, nós vamos encontrar 0,2, que multiplicado por 100 é igual a 20%, tá? Então nós temos aí 30% de tirar azul, 50% de tirar vermelha e 20% de tirar amarela, certo? Alguma dúvida? Ficou claro o que é uma probabilidade? É o número total de casos, ou seja, o número total de bolinhas dividido pelos casos favoráveis, dividido aí então, a gente divide o total de casos pelo número de bolinhas que tem, cada uma das cores. Se tem 15 azuis, então a probabilidade do azul é 15 sobre 50. Se tem 25 vermelhos, então a probabilidade do vermelho é 25 sobre 50. E se tem 10 amarelas, a probabilidade de sair uma amarela é 10 sobre 50. Tá bom? Dúvidas? Exemplo 2. Em um único lançamento de dado, qual é a probabilidade de sair? Letra A, um número ímpar. Letra B, um número maior do que 4. E letra C, de sair um número 8. Então, vamos fazer aqui a letra A bem aqui. A letra A pergunta, qual é a probabilidade de sair um número par? Então, a gente precisa primeiro saber o quê? Quais são o total de casos? Quais são as possibilidades de sair qualquer que seja o número? Nós sabemos que um dado, ele tem 6 faces, ele tem 6 lados, que são enumerados de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a chance de cair um número de 1 a 6 é de 100%. Só que ele quer saber qual é a chance de sair um número ímpar, certo? Ou seja, o total de casos são 6, tá? E os casos favoráveis, o que a gente quer que caia são os números ímpares. E quais são os números ímpares dentro das faces do dado? É o 1, o 3 e o 5, não é isso? Então a gente vai ter que os casos favoráveis são 1, 3 e 5, tá? Ou seja, são 3 casos favoráveis. A probabilidade é o número de casos favoráveis pelo total de casos. Não se esqueçam, probabilidade é os casos favoráveis, o que a gente quer, pelo total de casos.
tá bom? Então, a probabilidade de sair um número ímpar no lançamento de um dado é dada por o número de casos favoráveis, o número que quer que a gente saia. Nós queremos que saia um número ímpar, ou seja, nós queremos que saia 1 ou 3 ou 5. Então, nós temos 3 possibilidades de sair um número ímpar sobre o total de casos, que é dado por quem? É dado por 6, que é o número de faces do dado, o total de números que tem aí dentro de um dado. Dessa forma, a probabilidade de sair um número ímpar em um único lançamento de dado é dada aí por 3 sobre 6, tá bom? 3 sobre 6, que é a mesma coisa que 0,5, que multiplicado por 100 é a mesma coisa que 50%, tá bom? Então a probabilidade é dada por 3 sobre 6 ou 50%, certo? Letra B. Qual é a probabilidade em um único lançamento de dado de sair um número maior do que 4? Seguimos a mesma lógica. Dentro de um dado, né, as faces de um dado são enumeradas de 1 a 6. Então, existem aí 6 possibilidades. Só que eles não querem qualquer número, eles querem somente os números que são maiores do que 4. Então, quais são os nossos casos favoráveis? São os números que são maiores do que 4, não é mesmo? Então, quais são os números maiores do que 4 dentro de um dado, das faces de um dado? É somente o 5 e o 6. Então, são quantos casos favoráveis? Somente 2. Então, a probabilidade de sair um número maior do que 4 em um único lançamento de dados são os casos favoráveis, 2, pelo total de casos, que são 6. Certo? Então, a probabilidade de sair um número maior do que 4 é dada por 2 sobre 6. Professor, eu posso deixar na forma de razão? Claro que pode. Isso aqui está certíssimo. 2 sobre 6 é uma razão. Mas se eu for colocar na probabilidade de porcentagem, na forma de porcentagem, você vai ter que dividir 2 por 6 e multiplicar por 100. Então, você vai encontrar aí aproximadamente 34%. Tá? Mas pode deixar na forma de razão, sem problema nenhum. Certo? E a letra C, ela vai trabalhar com o quê? Ela pergunta a chance de, ao lançamento de um dado, sair o número 8. Então, nós sabemos que as faces dos dados, do dado, né, ele é numerada de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele quer saber qual é a probabilidade de sair o número 8. O que é que vocês acham? Se dentro de um dado eu tenho os números de 1 a 6, qual é a probabilidade de eu lançar um dado e sair um 8? Nenhuma? Zero. Nenhuma, não é isso? É nula. É uma probabilidade nula. Zero. Impossível. É impossível eu jogar um dado e cair o número 8. Um dado de 6 faces, porque elas são enumeradas de 1 a 6. Logo, a chance de sair 8 é zero, é nula, é impossível. Pode colocar qualquer coisa. Geralmente a gente representa por zero, né? Então a gente pode colocar probabilidade zero ou probabilidade nula, enfim, como você quiser colocar aí. Pode ser impossível também, tá? É isso. Dúvidas relacionadas a essa última questão? Não. Não. Então é isso, é o total de casos é os casos favoráveis pelo total de casos. Guarda isso aí, analisa a questão e morreu. E o exemplo 3, ele diz o seguinte: uma escola tem 1000 alunos. O primeiro ano tem 55 alunos e o segundo ano tem 65. Se houver um sorteio entre todos os alunos da escola, qual será a probabilidade de, letra A, um aluno do primeiro ano ser sorteado? Letra B, um aluno do segundo ano ser sorteado? Ou letra C, um aluno do segundo ano não ser sorteado? Então eu vou precisar que vocês respondam essa aqui, já que vocês estão craque no assunto. Eu tenho um total de 1000 alunos e o primeiro ano tem 55 alunos. Então, qual é a probabilidade de um aluno do primeiro ano ser sorteado, pessoal? É o total de casos, é o casos favoráveis pelo total de casos. Então, qual é a probabilidade de um aluno do primeiro ano ser sorteado? Hein, gente? Me digam aí.
É o casos favoráveis dividido pelo total de casos. Se eu tenho 1.000 alunos no primeiro ano, tem 55, qual é a probabilidade de um aluno no primeiro ano ser sorteado? Falem no microfone, eu não tenho acesso ao chat. Se vocês digitarem, eu não vou saber. Oi? 50%? Não, amigo, 50% não. É o total de casos pelo número de casos favoráveis. Se eu tenho 1.000 alunos e no primeiro ano tem 55, como é que isso vai dar 50%? Não trabalhem com porcentagem, trabalhem com razão. Me dê só a fração. Qual é a fração da chance do aluno do primeiro ano ser sorteado? Se eu tenho 1.000 alunos e 55 é do primeiro 45 ano. sobre 1.000? Exatamente. 55 sobre 55 sobre 1000. Exatamente. 55 sobre 1.000. 55 sobre 1.000 é a probabilidade de um aluno do primeiro ano ser sorteado. Porque se eu tenho 55 alunos no primeiro ano, num total de 1.000, e probabilidade são os casos favoráveis pelo total de alunos, então a probabilidade de sair um aluno do primeiro ano é de 55 sobre 1.000. E aí, se a gente for trabalhar com porcentagem, isso aqui é 5,5%. Tá? Então, esqueçam a parte da porcentagem, certo? Esqueçam isso aqui, tá? Não vou desconsiderar, porque vocês estão se embananando. Então, considerem somente as razões, certo? A gente vai trabalhar com razões. A probabilidade ela vai ser dada em razões. Letra B. Qual a probabilidade de um aluno do segundo ano ser sorteado? São 65 alunos no segundo ano e o total da turma é de 1.000 alunos. Então, qual é a probabilidade de um aluno do segundo ano ser 65 sorteado? sobre 1.000. Exatamente. 65 sobre 1.000. Então, a probabilidade de um aluno do segundo ano ser sorteado é de 65 sobre 1.000, tá bom? Eu botei 10.000 aqui? Não, botei 10.000. É de 65 sobre 1.000. Certíssimo. E a letra C, ela pergunta: um aluno do segundo ano não ser sorteado. Veja bem, qual é a probabilidade de um aluno do segundo ano não ser sorteado? Qual é, pessoal? Se... 85? Não, presta atenção. A probabilidade do aluno do segundo ano ser sorteado é de 65 sobre 1.000. Tá? No segundo ano tem 65 alunos. Então eu quero que saia qualquer aluno menos os alunos do segundo ano. Então eu não quero que esse segundo ano participe. Os meus casos favoráveis são quantos? É toda a escola menos os alunos do segundo ano. Então eu vou ter qual probabilidade? 10 sobre 1.000. Presta atenção. O segundo ano não vai participar desse sorteio. O total da escola é de 1.000 alunos. Eu vou participar, todas as turmas vão participar, menos o segundo ano, menos esses 60 alunos do segundo ano. Então, quantos são os meus casos favoráveis? Eu posso ter qualquer aluno, menos esses 65 do segundo ano. É a escola todinha, menos essa turma. Esses são meus casos favoráveis. Então, quantos são? Quantos alunos são? Qual é essa probabilidade? Ô, professor, não entendi nada aí não. Você pode repetir pra mim aí? Tá bom, ó, preste atenção. 35 sobre 1000. A probabilidade de acontecer um aluno do segundo ano participar desse sorteio, né, de ser sorteado um aluno desse segundo ano é de 65 sobre 1000. A probabilidade ela é o que? Ela é os casos favoráveis, tá, pelo total de casos. Se dentro dessa escola inteira eu tenho 1.000 alunos e dentro desse sorteio eu não quero que saia um aluno do segundo ano, que é essa turma de 65 alunos, então qual é os meus casos favoráveis? Quantos são os meus casos favoráveis? É a escola toda, esses 1.000 alunos da escola todinha, menos os alunos do segundo ano, menos os 65 alunos do segundo ano. Então, quantos são os meus casos favoráveis, pessoal? 935. 935.
Então, se são 935, qual é a probabilidade de não sair um aluno do segundo ano? Os meus casos favoráveis são 935 e eu tenho 1.000 alunos dentro da escola. Então, qual é a probabilidade de não sair um aluno do segundo ano? 935 sobre 35 1000. sobre 1000. sobre 1000. Exatamente, 935 sobre 1.000. Então, eu quero que saia qualquer aluno menos os alunos do segundo ano, certo? E se fosse os alunos do primeiro ano? Lá no primeiro ano a gente tem 55 alunos. Então, qual é a probabilidade de sair qualquer turma, qualquer aluno, menos os alunos do primeiro ano? Qual é essa probabilidade? É 5 qualquer mil aluno, sobre 1000. é qualquer aluno, certo? Menos os alunos do primeiro ano. Eu não quero que saia aluno do primeiro ano. Então, embaixo eu já sei que vão ser 1.000, que são o meu total de casos. Então, eu vou excluir essa turma do primeiro ano. Eu quero que saia qualquer aluno menos os 55 lá do primeiro ano. Então, como é que eu faço isso? Qual é essa probabilidade? Eu não quero que saia aluno do primeiro ano. 245 sobre 1000. Oi? Dá quanto? 45 sobre 1000. 45 sobre Não, eu não quero que saia aluno do primeiro ano. Essa probabilidade de 55 sobre 1000 é para ser um aluno do primeiro ano. Eu não quero que saia. Eu quero que saia qualquer aluno, menos esses 55 aí do primeiro ano. 945. 945 sobre 1000, é isso, não é isso? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai subtrair de 1000, 55 alunos. Dá isso aí, 945. Então, a probabilidade de não sair um aluno do primeiro ano é de 945 sobre 1000. Tá bom?